Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de novo sobre Lionel Scaloni, porque muita gente ainda está muito pasma com o fato de que ele conquistou o título da Copa do Mundo em sua primeira tentativa e que ele pegou a Argentina em um ciclo que começou muito mal, né? Veio de um 2018 catastrófico e agora vem de 3 títulos consecutivos, né? Aí as pessoas começam a se perguntar onde o Tite falhou e onde ele acertou. Porque o Tite, um técnico tão consagrado aqui no futebol brasileiro, bicampeão brasileiro com o Corinthians, campeão da Libertadores, ganhou quase tudo aqui no futebol brasileiro, chega na seleção tendo um período de 6 anos, né? Não foi um período comum, um ciclo só. Ele teve 2 ciclos de Copa e não teve sucesso para conquistar o título. Então, assim, como é que explica isso? Eu acredito que muitas coisas a gente tem que falar, e o Paulo Calçade, na verdade, Paulo Calçade, ele fala uma coisa que é muito verdade, né? Nem sempre o melhor técnico dos pontos corridos, né, de clubes, vai ser o cara ideal para a seleção. A seleção pede coisas diferentes, ainda mais tratando de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo há um pedido diferente de estratégia, principalmente caras que sabem fazer ajustes rápidos, fazer boas variações táticas, se adaptar bastante ao adversário. Isso é um mérito do Lionel Scaloni. Mas o fato é que as pessoas ainda mesmo assim têm dúvidas de entender o que fez o Scaloni ser tão melhor que o Tite nesse período, nesse ciclo inteiro, né? Primeira coisa pra gente falar, eu acho que aí que é o que mais prejudicou o Tite, ao meu ver, a teimosia. O Tite é um técnico muito acostumado com o que ele faz em clubes, né? É um técnico que foi o trabalho dele no Brasil, o primeiro dele em seleção. O Scaloni nunca trabalhou em clubes, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Ele era técnico da seleção sub-21, sub-23 da Argentina e só havia ficado 5 jogos no comando. É efetivado, né, como técnico da seleção principal, e ele vai tocando as coisas e acaba dando certo do jeito que deu, né? Inclusive há de se elogiar também o discurso que ele fez. Ele dedicou, né, o título da Copa do Mundo aos pais que já faleceram, né? Falando, né, que queria muito que o pai dele estivesse lá para ver que ele venceu na vida, que ele nunca desistiu como ele ensinou a ele. Então é um discurso muito bonito do Lionel Scaloni. Mas há uma coisa que você há de se dizer: quando você trata de campeonatos de pontos corridos, você quer uma equipe que ela consiga manter uma regularidade, que ela tem uma forma bem definida de jogar. Eu acho que o Tite tentou procurar isso, um padrão de jogo bem definido. O Scaloni, ele variava mais o estilo de jogo. Ele escalou times com 3 zagueiros, ele escalou alguns times, às vezes, que iam para um 4-4-2, outros para um 4-3-3. Ele fazia uma variação enorme, porque ele estava tentando se adaptar ao que o oponente tinha ruim e também neutralizar o que ele tinha de forte, né? Durante muito tempo nessa final, a França sequer finalizou no gol, porque ele neutralizou completamente o meio-campo e a conexão com o ataque. Então, assim, Mbappé, Dembélé, Giroud, né, eles estavam praticamente neutralizados, porque a bola raramente chegava neles e quando chegava havia muita desvantagem numérica. Isso é mérito do técnico que faz uma avaliação correta, entende onde o adversário tem forças, onde tem fraquezas e sabe explorar isso. O Tite, ele não é um tipo de técnico assim. Ele tentou ir mais pela imposição do seu estilo de jogo, né? Tentou ir mais na receita natural dele. E essa falta de maleabilidade, né, assim podemos dizer, ser maleável a essas situações, foi um problema para o Tite. Outra coisa, ele é apegado demais às suas escolhas. Ele é um cara teimoso. O Scaloni, ele teve peito de bancar o atacante titular da Inter de Milão, que em algumas temporadas o cara que é destaque no futebol mundial. Muita gente sabe que o Lautaro Martínez é muito melhor do que aquilo que a gente viu na Copa, né? Ele é melhor jogador, por exemplo, que o Gabriel Jesus, mas a questão é, um jogo ruim, ele foi lá e colocou o Julián Álvarez. O Julián Álvarez jogou bem, manteve o cara. E ele deu oportunidades para o Lautaro tentar se recuperar e ele não aproveitou. Então, assim, a questão é, o Scaloni, ele viu um problema e partiu logo para fazer as modificações. Colocou o Enzo Fernandes, colocou o McAllister no meio campo, ele fez essas alterações e a seleção da Argentina cresceu de produção. O Tite demorou uma barbaridade para colocar Rafinha, Vinícius Júnior, Antony. Esses jogadores só foram para a seleção após o da derrota para a Argentina na Copa América, porque virou meio que um senso de urgência para fazer mudanças, né? E assim, demorou, mas essas mudanças enfim vieram, né? E a questão é, a gente teve ainda o Gabriel Jesus titular durante muito tempo. Se a gente parar para pensar, o Gabriel Jesus está há muito tempo assim, fazendo pouquíssimas participações para gols dentro da seleção brasileira, né? Se a gente pegar os últimos 40 jogos dele, quantos gols ele marcou? Quantas assistências ele deu?
Certamente não foram muitas para um jogador que joga numa posição muito ofensiva, né? E ele insistiu com o cara até o cansaço, até o momento que saturou. E mesmo assim é o reserva imediato de quase qualquer atacante na seleção. Então assim, o Tite tem um apego muito grande às escolhas dele e ele não consegue abandonar isso. Isso é um problema também. E ele manteve a mesma formação tática desde o início, não variou muito, isso foi um problema porque deixou a seleção brasileira previsível. E a fórmula de jogo, por ser basicamente a mesma, às vezes tinha encaixe, como teve contra a Coreia do Sul, e às vezes não tinha encaixe, como foi contra a Suíça. O Brasil não jogou bem contra a Suíça, ganhamos, mas não jogamos bem. E como foi contra a Croácia. Eu acho que até Camarões pode entrar nesse pote, porque apesar de ter sido um time reserva, o Brasil jogou mal aquele jogo, né? E mesmo o time reserva do Brasil é bem melhor que o de Camarões. Mas agora, contra a Croácia, a gente precisava de um meio-campo mais encorpado e a gente não teve. Ele colocou lá um atacante no meio-campo, que é o Neymar, colocou o Lucas Paquetá ali também, ali com um meio atacante de volante, e colocou ali o Casemiro como o único jogador na posição natural. 2 jogadores improvisados, deu errado contra o Kovacic, o Brozovic e o Modric. Então, essa é a questão. Faltou um senso de fazer mudanças. Quando a gente viu a Argentina enfrentando a Croácia, eles saíram de um 3-5-2, né, um 3-4-3 na verdade, contra a seleção da Holanda, para jogar em um 4-4-2. Colocou 4 meio-campistas para tentar superar o meio-campo da Croácia em números, né, em questão de jogadores, intensidade. Deixou o meio-campo desconfortável e ganhou o jogo muito nisso. Então, assim, faltou essas análises, faltou leitura de jogo e faltou, assim, abrir mão de escolhas que não estavam dando certo, né? Ele tentou na insistência e na insistência não deu certo. E eu acho que faltou também velocidade ao ataque, né? Porque olha o contra-ataque da Argentina, olha muitos dos ataques, olha o terceiro gol, aquilo é armação rápida. Eles sabem que a defesa da França tinha nomes muito bons e eles não podiam esperar muito para fazer as jogadas ofensivas, porque senão jogadores talentosos e qualificados iam impedir essas jogadas. Olha o Lautaro, ele demora 1 segundo para chutar aquela bola no final do primeiro tempo da prorrogação, o Upamecano conseguiu cortar. Aquele lance do gol, a gente viu que a Argentina agiu mais rápido, quebrou as linhas de defesa e fez o gol. O Brasil não tem velocidade nesse ataque, muito porque o técnico faz um ataque que é muito lento, né? E assim, sem um passe perfeito, esse ataque dificilmente vai conseguir penetrar a defesa adversária. Então, esses são alguns dos aspectos, né? Eu acredito que o Tite, assim, é um técnico que tem muita qualidade, é um técnico que, sim, ele tem ali suas virtudes, é o melhor técnico do futebol brasileiro, mas acho que ele, pelas características dele, pelo que ele fez nessa gestão dele, ele até pode ter tido números muito impressionantes, questões de vitórias, empates e derrotas, mas as derrotas vieram no tempo muito errado. Final de Copa América, 2 em Copas do Mundo, e muito é responsabilidade da falta de mudança dele. Ele é um cara que conseguiu bons resultados em alguns momentos, mas chegava principalmente nessas competições, as 2 Copas, tanto 2018 e 2022, o Brasil não jogou bem nenhuma delas. Teve uma atuação ou outra que foi boa, mas de resto a gente podia ter ido muito, mas muito melhor. É uma pena. O Brasil poderia ter ido melhor nessa Copa, poderia estar saindo hexacampeão, mas faltou ao técnico ele ter a maleabilidade de fazer mudanças necessárias, de entender que alguns adversários pediam coisas diferentes. Ele, no final das contas, foi na insistência e na insistência acabou ali derrotado, né? E o Scaloni é um técnico que mostrou todas as virtudes que um técnico de seleção deve ter. É um técnico inteligente que sabe fazer os ajustes necessários, sabe fazer mudanças arriscadas, ele tem ali o peito de colocar no banco um jogador consagrado para quando ele está em mau momento, para colocar alguém que vem numa situação mais confortável. O cara que sabe fazer as mudanças quando faz necessária, é um cara que sabe ler jogo, é um cara que sabe gerir o grupo muito bem, né? A gente vê que a Argentina, os jogadores têm um respeito muito grande por ele, e eu acho que ele merece todo esse sucesso, assim, a história que ele contou ali foi legal demais, né? É muito legal ver que ele conseguiu vencer uma Copa do Mundo, já tem uma carreira de técnico histórica só por causa desses 4 anos da Argentina, e a ver o que ele ainda vai fazer à frente da seleção e como vai ser a carreira dele em clubes, porque ele já falou que não pretende passar a vida inteira na Argentina e um dia deve ir para futebol de clubes, a ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, é um vídeo que eu tento explicar aqui quais foram as principais diferenças. Já fiz alguns vídeos dessa maneira antes, mas acho que agora, após o título da Copa, é mais manifesto e necessário retomar esse tipo de assunto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.